Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar o Evangelho do dia 8 de dezembro de 2021, dia da solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Nós já estamos aqui com vídeos no canal, tanto sobre a primeira leitura como sobre a segunda leitura, e chegou o momento do Evangelho. Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta e vamos juntos aprofundar mais sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Vai dizer assim o texto que se encontra no lecionário do Evangelho desse dia. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Amado irmão, amada irmã, esse texto é muito conhecido, né? O tão conhecida anunciação do anjo Gabriel a Maria. Mas para te ajudar a entender, eu preciso te contar alguns segredos. Vamos lá. Primeira coisa, esse trecho está dentro do que nós chamamos de Evangelho da Infância de Jesus. Ele é compreendido por 2 capítulos de Lucas, o capítulo 1 e 2, e 2 capítulos de Mateus, capítulo 1 e 2 de Mateus. Para você poder entender a dinâmica dos evangelhos da infância, como a gente costuma chamar no âmbito do estudo de Bíblia, eu preciso te contextualizar. O primeiro tema que era muito falado, né, sobre Jesus Cristo era sobre morte e ressurreição. Basta você olhar lá em Atos dos Apóstolos e ver que a pregação dos apóstolos era geralmente centrada na sua morte, paixão e ressurreição. Só que é claro, né? Depois de algum tempo, as pessoas começaram a se questionar mais sobre a vida de Jesus. Quem era sua mãe? Quem era seu pai? Como é que se deu sua infância? Então é daí, depois de toda aquela construção, tanto sobre o final da vida de Cristo, como sobre os seus ditos, parábolas, etc., que veio os relatos da infância de Jesus. Então poderíamos dizer que esse trecho inicial do Evangelho de Lucas foi uma das últimas partes a então serem escritas, uma das últimas partes a vermos uma evolução teológica. E eu preciso também ajudar você a ampliar a sua visão. Preste bem atenção. Às vezes a gente quer ver o Evangelho como sendo uma espécie de uma reportagem de telejornal, onde todas as informações que ali constam precisam ter acontecido exatamente daquela forma. Na verdade, os Evangelhos não devem ser vistos como uma biografia de Jesus. Os Evangelhos, na verdade, são fontes ricas de catequese, do despertar a fé das comunidades cristãs, especialmente os textos da infância de Cristo. Então, mais do que você ficar tentando se perguntar em que local da sala Maria estava quando o anjo chegou, como é que ela entendeu que era um anjo? Ele tinha asa? Não tinha asa? Ou ficar pensando coisas do gênero? Eu convido você a ampliar a sua visão e tentar, junto comigo neste vídeo, entender qual é a mensagem teológica do evangelista. Para isso, vamos começar do começo, como se diz. No versículo 26 vai falar que no 6º mês, justamente da gravidez de Isabel, basta você olhar todo o capítulo 1 de Lucas, que você vai perceber que já existiu, né, aquela dinâmica da gravidez de Isabel. Vai dizer que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Preste bem atenção.
A Galileia já era um local periférico, já era um local isolado, à margem. Nazaré ainda era uma vila, mais à margem ainda. Então, dentro daquele local à margem, Nazaré ficava à margem também. Era uma vila pequena, né, um local ali esquecido, um vilarejo. Eis que vai dizer que o anjo Gabriel foi enviado por Deus até esse local. É importante você poder entender, né, o nome de Gabriel. O nome de Gabriel tem uma origem que vai nos relatar que ele seria um valente guerreiro, ou uma força de Deus. Tudo isso porque termina seu nome Gabriel com El, que El é justamente o termo Deus, né? Então seria a força de Deus. A força de Deus ousou chegar ali num local pequeno. A salvação que começa nos lugares menores. É interessante essa dinâmica que São Lucas coloca. Ele vai dizer o seguinte, né? Chegou a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O termo José simbolizaria Deus acrescenta. Então, eu tenho força de Deus, Deus acrescenta. Diz que tem uma virgem prometida em casamento a José. Colocar o termo virgem é justamente para poder mostrar que eles estavam ainda na primeira parte do casamento, porque os judeus, o casamento acontecia em duas partes. A primeira era uma espécie de contrato que eles faziam e que demorava cerca de 1 ano para que depois pudesse se consumar de fato o casamento. Eu costumo usar, né, no tradicional, para a gente poder entender, é como se a primeira parte fosse um noivado, mas com uma consciência mais séria. Então, eles tinham uma espécie de um contrato, já eram casados, mas ainda não coabitavam, não moravam na mesma casa, não tinham relações sexuais. Por isso que São Lucas vai justamente dizer que ela era virgem, porque na verdade Maria não morava com José nesse momento, Maria não tinha relações sexuais com ele, mas ela já era fiel, como também ele já era fiel a ela. Então não existia outros tipos de relacionamentos. E o que acontece? Vai dizer que José era descendente de Davi, isso é importante para poder mostrar que Jesus é da linhagem davídica, porque o Messias esperado vinha da linhagem de Davi, e o nome dela era Maria. O termo Maria é muito discutido até hoje, porque se nós considerarmos a sua raiz hebraica, o termo de Maria vai ter ideia de dias amargos. E a gente vai lembrar daquela profecia de Simão, né, de Simeão, que vai dizer que uma espada transpassaria a sua alma. Porém, outros já vão concordar, isso aqui é a parte maior da história, se olharmos para Maria como sua origem hebraica do nome, a origem dela seria Miriam, e o termo Miriam, né, vai dizer aquela que é amada por Deus. Essa geralmente é a conotação mais falada hoje pelos estudiosos, tá bom? Então Maria foi aquela que era muito amada, né? Muito amada por Deus. E aí, olha que interessante, o anjo chega no versículo 28, onde ela estava, e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O termo que o anjo usa, né, em grego é a palavra kekaritomene, que esse verbo em grego está no particípio perfeito passivo, que quer dizer, em outras palavras, alegra-te aquela que já era cheia de graça, que está cheia de graça e que será sempre cheia de graça. Esse tipo de concordância, né, de conjugação do verbo, dentro do grego quer dizer que é um verbo que continua sempre, é desde sempre, né? Tanto antes como agora como depois. Então é interessante que isso aqui já nos dá uma alusão de que Maria sempre foi cheia de graça, né? E o anjo vai dizer que o Senhor já está com ela, e aí continua, né? Maria se perturba com essa saudação do anjo. É interessante que Maria não duvida. Zacarias chega a duvidar. Eu também acho interessante, aqui é uma reflexão pessoal, se você olhar lá em Lucas 5, quando Pedro entende quem Jesus é, ele se lança ao chão diante do pecado. No Antigo Testamento, em várias ações com Deus, as pessoas se lançavam no chão porque elas se sentiam indignas. Maria não acontece isso. Já é uma referência, quer queira, quer não, a essa santidade que já existiu no coração de Maria. Maria se perturba, mas não duvida. Maria se perturba, mas não vai pedir arrependimento, uma vez que ela não peca, né? E aí, continuando, vai dizer que o anjo vai dizer para ela: não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. E aí continua toda a dinâmica anunciando que ela vai de fato vai ser mãe, né? Mãe do Salvador. Não vou continuar o restante do estudo do texto, a não ser o versículo 38, que é importante. Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Né? Que a palavra em grego seria: eis aqui a escrava do Senhor. Maria que agora é completamente escrava de Deus.
esse relato, se nós formos comparar com outros relatos do Antigo Testamento, nós vamos ver um padrão natural que nos leva a entender que esse texto é um texto que relata uma vocação. A vocação de Maria é apresentada aqui. E podemos perceber alguns traços dessa vocação. Primeiro, a vocação primordial é ser mãe de Salvador. Mas temos outras. E a principal aqui é a vocação de Maria de ser escrava da palavra. Maria tem a palavra encarnada em seu ventre e Maria é escrava desta palavra. E aí você pode começar a se perguntar o que tudo isso aqui tem a ver então com o dogma da Imaculada Conceição que nós celebramos nesse dia 8. Esse texto aqui se repete várias vezes na liturgia e a grande pergunta nossa é como ligar esse texto ao dogma da Imaculada Conceição. Claro que o ponto que eu já falei de que Maria já era cheia de graça, continuava e vai ser para sempre, já aponta para isso aí claramente. Concorda? Mas eu tenho mais algo a te falar. Preste bem atenção. Maria é escrava do Senhor. Uma pessoa, para ser escrava de verdade, ela precisa ter total liberdade. E para que ela seja escrava para sempre, ao ponto de lá no Evangelho de João, Maria permanecer aos pés da cruz, quer dizer que Maria em momento algum desistiu. Ou Maria em momento algum ficou tíbia diante da decisão que ela tinha tomado. Isso acontece com aquele que de fato tem um sim completo e livre. Só um coração livre do pecado é capaz de fazer isso. Olhando para as leituras que já foram inclusive lançadas aqui no canal, a primeira leitura lembrava do pecado. Lembrava que o Cristo iria pisar a cabeça da serpente. A segunda leitura fala da nossa vocação, a santidade. E é isso que no Evangelho nós vemos naquela em que a vocação do ser humano aconteceu. Em Maria. Maria alcançou aquilo que toda a igreja é chamada a ser. Que todos nós que somos batizados somos chamados a ser. Maria é aquela mulher que é cheia de graça, que o Senhor de fato olhou para a sua pequenez e cumulou a todas as graças necessárias. Mas eu queria terminar este vídeo comentando algo muito importante. O dogma da Imaculada Conceição foi questionado por muitos teólogos durante muito tempo. Grandes santos, como o próprio Santo Tomás de Aquino, duvidava deste dogma. E o motivo principal que eles duvidavam, lembrando que quando eles duvidavam não era dogma da igreja, então eles podiam duvidar à vontade, eles questionavam especialmente sobre como Maria então seria salva por Jesus, se todo ser humano precisa receber essa salvação. E aí, depois de muitos estudos, foi-se chegando à conclusão que é hoje o que mais é comentado. Maria experimentou a redenção do Senhor antes mesmo do Cristo morrer na cruz. É como se fosse uma redenção antecipada. Maria foi redimida na forma de preservação do pecado original. Por isso que eu fico com a fala que muitos autores vão comentar. O dogma da Imaculada Conceição é o perdão dos perdões. É o maior perdão da história, onde Deus perdoa alguém antes mesmo que essa pessoa chegasse a cometer algum pecado, ou que essa pessoa contraísse o pecado original. A Virgem Maria foi a mulher mais perdoada da história. Por esse motivo, amados irmãos, olhar para Maria diante deste dogma da Imaculada Conceição é compreender que é possível ser santo. É compreender que sim, nós podemos também ser perdoados de todas as iniquidades que nós cometemos em nossa vida. É olhar para a misericórdia de Deus. Olhar para Maria é compreender que temos um Deus misericordioso e que Ele sim pode nos fazer ser santos como Ele é. Não estranhe, o dogma da Imaculada Conceição fala muito mais de Cristo do que de Maria. Fala muito mais da igreja, da nossa vocação batismal do que mesmo ela. Aliás, é isso que Maria sempre sonhou, que o Cristo seja exaltado. Por isso, convido você a nesse momento, junto comigo, pela intercessão de Nossa Senhora, nós podermos pedir a Deus a graça de sermos santos, como Ele também é. Por isso, feche os seus olhos e reza junto comigo. Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Tua Mãe, ela que foi preservada do pecado original, eu quero vos pedir neste momento a graça de também ser santo. Me ajuda a trilhar degraus de santidade, que a minha vida seja uma vida transformada pela Tua ação, a Tua ação de misericórdia, a ação do Teu Espírito, que santifica as nossas ações, que santifica a nossa vida. Senhor Jesus,
eu desejo ser santo, mas compreendo que sozinho eu não consigo chegar na santidade. Mas eu vos peço essa ajuda, Senhor, porque eu quero ser santo. Eu quero chegar no céu. Por isso, Maria, tu que és a primeira entre os seres humanos a alcançar o céu, tu que fostes aquela já preservada desde o ventre materno de todo pecado, me ensina a fugir do pecado. Me ensina a lutar pela santidade hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e que você possa viver, não é? Você possa celebrar esse dia 8 de dezembro com muito amor a Deus que olhou para a pequenez de sua serva e a santificou. Que a Virgem Maria interceda por ti. E já amanhã, já vou começar a lançar os vídeos sobre a liturgia do domingo. Te espero. Que Deus te abençoe.